Pessoal, olha só, temos aqui uma questão da UFSC de 2002, certo? Então, para depois se tu quiser acessar a internet lá e pegar a prova exatamente, é o prova tipo 3A, certo? Da UFSC 2012. UFSC 2012. Virou moda na UFSC o cara começar a fazer questões com aquela história de economia de energia. Então ele vai lá e dava uma tabela do que tinha uma casa, por exemplo. Então aqui olha só como é que começa o enunciado da questão. A meta de economia do consumo de energia elétrica de residência de uma família brasileira submetida às medidas de racionamento de energia elétrica é igual a 138 kWh em determinado mês. Então tu vê, tem que no máximo consumir 138 kWh por mês. Visando atender a meta de economia fixada pela empresa fornecedora de energia elétrica, a família listou os equipamentos elétricos cujo consumo deseja diminuir, considerando sua potência e tempo de uso atual por unidade. Legal. Então ele constrói uma tabela, pessoal, onde ele fala quantos equipamentos tem, qual é o equipamento, qual é a potência do equipamento para cada equipamento e o tempo médio de uso diário. Então no começo da tabela lá tem chuveiro elétrico, dois chuveiros elétricos, cada um com 5.600 watts, cada um usado por 30 minutos por dia. E aí ele já faz o cálculo do consumo mensal do lado da tabela. Então ele vai lá, falou que eram dois chuveiros, chuveiro elétrico, ele diz a potência dos chuveiros, 5.600 watts, diz o tempo médio, 30 minutos, e aqui já tem o consumo mensal desses dois aparelhos, 68 kWh. E esse consumo já é o consumo mensal. Depois ele vai lá e continua. Tem uma torneira elétrica, diz a potência da torneira, 4.000 watts, diz que ela é usada 30 minutos por dia e já não completa ali. Diz que tem um congelador com a potência de 400 watts, uso diário médio de 10 horas, e ainda diz que tem 4 lâmpadas, 100 watts, uso de 5 horas e ali o consumo. Reunindo a família, dispôs-se às seguintes medidas de economia resumidas no quadro 2. Reduzir o tempo de banho diminuindo em 10 minutos por dia o uso de cada chuveiro. Então na nova tabela, tem uma tabela 1 e aí tem uma tabela 2 embaixo. Na tabela 2 continua com o mesmo chuveiro ali, chuveiro elétrico, continua com a mesma potência, porque o cara não mudou o chuveiro, só que já que ele reduziu 10 minutos o tempo de banho de cada chuveiro por dia, ficamos com 20 minutos. E ele já não calculou quanto é que gastava ali. E aí ele colocou a mesma tabela então, ó, são os mesmos aparelhos, tá galera? Continua sendo a torneira, continua sendo o congelador, continua sendo as 4 lâmpadas. As potências continuaram inalteradas, 4.420. Desligou. Então vai lavar a torneira, essa louça na água fria. Não tem mais congelador, desligou o congelador também. Como? Ele alterou as potências da lâmpada, é verdade. A potência da lâmpada foi para 20 watts, deve ter trocado as lâmpadas incandescentes pelas lâmpadas econômicas, né? Realmente, estava ali, ó. Reduzir 10 minutos o tempo de cada chuveiro, desligar a torneira elétrica, desligar o congelador, trocar as 4 lâmpadas incandescentes de 100 watts por lâmpadas fluorescentes de 20 watts cada uma. E o tempo que elas ficaram ligadas não mudou, continuou 5 horas. Então esta é a nova situação. Considerando a situação descrita, assinale as condições corretas. Então o cara descreveu o que estava acontecendo na casa antes do processo de racionamento de energia e depois do processo de racionamento de energia. Ele falou isso tanto na parte escrita quanto na organização de tabelas. Começa agora. Somente a economia proporcionada pela diminuição no tempo do uso dos chuveiros atinge 112 kWh por mês. Ele está dizendo que a economia com os chuveiros já deu 112 kWh por mês. Temos que calcular o novo consumo com os chuveiros, né? Como é que se calcula o consumo de energia? Potência é energia sobre tempo. Eu pego a potência do chuveiro, 5.600 watts, certo?
E já que são 2, eu posso agilizar e multiplicar por 2, mas pode multiplicar por 2 também depois, não tem estresse. Quanto tempo eles ficam sendo usados? 20 minutos, mas tem que ser em hora, ó. 20 minutos vai passar para hora, é só fazer 20 dividido por 60, dá 1/3 de hora, né, gente? Beleza? Então aqui eu vou ter 1/3 de hora, tá dividido, passa. A energia gasta por um dos chuveiros ficaria 5.600 watts vezes 1/3 de hora, né? Dividido por 3, então watt hora. Só que isso é em um dia, e se eu quero por mês? Vezes 30, então eu vou multiplicar por 30 para passar por mês, então 30 dividido por 3 dá 10, beleza? A energia de um dos chuveiros por mês ficou watt hora. Só que quantos chuveiros eram usados? 2, já que são 2 chuveiros, a energia consumida pelo chuveiro, 112.000 watt-hora. Então, passando para quilowatt-hora, 112 kWh. E olha o que o Sakana disse. Somente a economia proporcionada pela diminuição no tempo de uso dos chuveiros atinge 112 kWh mês. E aí, verdadeiro ou falso? Falso, né? Porque este era o consumo inicial. Este é o novo consumo de energia do chuveiro. Qual foi a economia? A economia é tu pegar os 168 e diminuir os 112. Estamos economizando mensalmente 56 kWh. Concorda comigo? Então tu vê, ele faz tu achar uma resposta que está no somatório, que dá a sensação de estar correto, mas é que a afirmação que ele fez estava errada. Ele falou que foi economia, não que foi o novo gasto de energia. Tá? Então a 0 ficou falsa por isso. E infelizmente, assim, claro que se eu não tivesse passado a tabela no quadro, eu já poderia ter direto e fazer esse cálculo, né? Mas infelizmente, algumas questões da UFSC relacionadas a consumo de energia são realmente longas. 02. Desligar o congelador proporciona uma economia maior do que desligar a torneira. Vamos calcular o consumo da torneira e o consumo do congelador, né? Certo? O consumo da torneira. A gente pode fazer o consumo por dia, inclusive, né? Concorda comigo que se no dia for mais econômico, no mês também vai ser, né? Concorda comigo? Potência e energia sobre tempo. Potência da torneira, 4.000. Tempo de uso, meia hora. 4.000 vezes 0,5? 2.000, né? 4.000 vezes 0,5 dá 2.000. Então o consumo diário é 2.000 watt-hora por dia, né? Só vou colocar aqui por dia para o cara não achar que é por mês. E vamos ver o congelador? Congelador, pega a potência, 400. Certo? Tempo, 10 horas, está dividido, passa 400 vezes 10, 4.000 watt-hora por dia. Então, peraí, o congelador consome mais que a torneira, não é isso? Então, se eu desligar o congelador, a economia do congelador é maior. Desligar o congelador proporciona uma economia maior do que desligar a torneira. Verdade. 04. O cumprimento de todas as medidas propostas significará uma redução do consumo de energia elétrica mensal em 284 kWh, mais do que o dobro da meta de economia pretendida. E aí não tem jeito, o cara me obrigou a fazer o cálculo de todas as tabelas, e aí tem que ter agilidade realmente. Isso aqui era por dia, né? Vou ter que multiplicar por quanto para passar por mês? 30, 2.000 vezes 30... né? 2 vezes 30, 60, né? Dá 60.000, né? Concorda comigo? Dividido por 1.000 para passar para quilo, 60. Então aqui já foi para 60 kWh mês. 4.000 vezes 30, 3 vezes 4, 12, certo? 120.000, certo? Era o dobro realmente, né? Então vai dar 120 kW. 120 kWh. As lâmpadas agora, vou apagar aqui que a gente já estava fazendo, né? Vamos fazer aqui rapidinho, ó. As lâmpadas, eram 4 lâmpadas, já vamos fazer assim, ó. 4 lâmpadas de 100 watts ao todo, 400 watts de potência. Uso, 5 horas em um mês, 5 vezes 30, 150, né? 150 horas, está dividido, passa multiplicando, 4 vezes 15 é 60, 1, 2, 3. KWh. Dividir por 1.000, não, watt-hora.
dividir por 1000 para passar para quilowatt-hora, 60 kWh. Então, no começo da brincadeira, 60 mais 60, 120, 120 mais 120, 240, 240 com 160 dá 400, né? Mais 8, 408 kWh a casa consumia antes da meta ser implementada, da meta de racionamento, né? Vamos ver a nova situação. A primeira está calculada. Aqui deu 0, olha que delícia. Aqui deu 0 porque foi desligada. Só tem que calcular a das 4 lâmpadas. De 20 watts, 4 vezes 20, 80 watts. 5 horas durante 30 dias, 150 horas. Está dividindo, passa multiplicando. Energia, 8 vezes 15 é 80 mais 40, 120. Com mais 1, 2 zeros. Watt-hora, tira 3 zeros para passar para quilowatt-hora, deu 12 kWh. Então o novo consumo de energia, 224 kWh. Antes estava gastando 408, agora está gastando 224. 4, pede emprestado. 124. Perdão. 124. Viagem total. Certo? 12 mais 12, 24. 124. Ótimo, obrigado, amigo. 124. 8 menos 4, 4. 10 menos 2, 8. 3 menos 1, 2. 284 kWh de economia. Certo? Mais do que o dobro da meta pretendida. Qual era a meta? Submediana é igual a meta de economia de energia em uma família submediana é igual a 138. 138 mais 138, 276, mais que o dobro, certo? Confirmamos também que era mais que o dobro. Eu deveria ter verificado antes se era mais que o dobro, né? Porque se não fosse mais que o dobro, era uma coisa boba de ver, né? Eu não teria feito esse cálculo todo, certo? Por sorte era mais que o dobro, né? Imagina, depois de fazer esse cálculo todo, tá, mas não era mais que o dobro. Aí ia ser realmente mal pra minha cara, né? 0,8. A maior economia de consumo mensal de energia elétrica foi proporcionada pela redução no tempo do uso dos chuveiros. No uso dos chuveiros foi daqui para cá, né? A redução, certo? E foi uma redução que a gente já tinha calculado, 68 menos 12, 56, né? Só que só desligar o congelador já foi 120, não é isso? Desligar a torneira foi 60, foi mais, né? Então, falso. A maior economia mensal de energia foi proporcionada pela redução dos chuveiros. Não. Essa está falsa. 16. A troca de lâmpada significou uma economia no consumo mensal de 48 kWh. Era quanto antes? 60, né? Agora passou a ser 12. 60 menos 12? 48 kWh a troca das lâmpadas. Verdade. 32. Somente desligando o congelador e a torneira elétrica já é possível ultrapassar a meta de economia de consumo de energia elétrica fixada. Quanto é que era os dois juntos? 180 kWh, né? E a meta era 138. 180 já supera os 138. É verdade. 64. Com as medidas propostas, a família não atingirá a meta de economia de consumo de energia. Putz, bota atingir isso, atinge com toda tranquilidade. Então ficamos com 20, 52, 54. Uma questão muito bonita, galera, ainda inclusive pelo efeito didático nas pessoas que estavam fazendo a prova. Que imagina quantas pessoas não começaram a pensar um pouco melhor sobre o consumo de energia em casa, na época que todo mundo discutia isso, né? Fazendo uma prova dessa. É uma prova extremamente realista, com questões, né, itens bem realistas. E é longa mesmo. E assim, ó, vou te confessar, não é a mais longa desse tipo. Caiu uma desse tipo mesmo, mais longa que essa ainda, que dava mais trabalho para fazer, certo? Mas assim, mais longa, não quer dizer que era mais difícil, os raciocínios eram absolutamente os mesmos. Gostei de ver, ótima pedida. Gostei de ver, vamos para a próxima.